Oi, gente, bom dia, tudo bem? Caramba, não tinha nem roupa para vir hoje, tão especial que era. Bom, antes de mais nada, para matemática, né, são coisas um pouquinho mais diferentonas. Estou sentindo falta de lousa, giz, mas eu deixei os materiais QR Code. E aí, se você quiser apontar a câmera, tá tudo salvo num drive que eu deixei. Vocês podem acessar. Vai ter um monte de coisinha legal, que é justamente pensando em fórmulas. Vocês receberam, algumas pessoinhas receberam os resumos que eu preparei, né? E aí vocês conseguem salvar. Porque matemática, né, vocês sabem que tem bastante pensamento de exercícios, mas ter um formulário também é bem legal. Então, acho que todo mundo já conseguiu aqui. Aí, se alguém conseguir gerar o PDF, depois quiser compartilhar com os amigos, fica à vontade, porque hoje a gente conversa sobre a matemática na Unicamp. Bom, queridos, antes de mais nada, né, primeiro eu preciso me apresentar. Eu sou Thaís Ghiseline, professora do Matemagicando, e sou professora também cria da Unicamp. Eu tive umas histórias talvez um pouco parecidas com as de vocês. Eu entrei na Unicamp com 17 anos, 4 meses, recém-formada de ensino médio. Vivi minha vida toda em escola pública e vivenciei a escola pública, assim como a universidade pública. A Unicamp transformou a minha vida. A Unicamp transformou a vida das minhas pessoas favoritas e da minha família. E falar aqui hoje na Unicamp sobre a minha prova favorita, sobre a minha casa, nossa, eu estou muito feliz. Muito feliz de poder falar sobre uma matéria tão absurda, tão temida por muitos, a matemática. E assim, aqui um pouquinho, né, que vocês conhecem de mim. Eu sou professora desde o meu 2º ano de faculdade. Eu entrei na Unicamp, assim como o Vinícius, em 2010. Eu me formei em 2014, 2015, e desde então eu falo sobre faculdades. Eu falo sobre provas de vestibulares. Atualmente trabalho em cursinhos, trabalho também bastante coisa pela internet, mas para mim é ver jovens como vocês usufruindo da universidade pública, usufruindo do que eu usufruí 10, 12 anos atrás, a Unicamp. Então, no caso, deixei aqui umas curiosidades sobre mim. Sim, eu sou viciada em Red Bull Tropical. Sim, eu sou viciada em ensino, porque quem disse para você que precisa nascer sabendo matemática, tem que ter dom, essa pessoa mentiu para você. Matemática não precisa ter dom. Você só precisa entender que realmente é uma linguagem. Queridos, para falar sobre matemática hoje, eu acho importante a gente conversar sobre nosso processo de incidência. Como o Zé Alves falou nas últimas palestras, na última palestra, inclusive, na semana retrasada, ele dizia sobre a Unicamp ser prova de leitura. E é realmente isso. Quando você pega provas anteriores, a prova era muito direta ao ponto. Queridos, aqui não. A Unicamp ela consegue ser um apanhado justamente de transformação para seres pensantes. O aluno tem que ler. Matemática não é só saber fazer conta. O aluno tem que ler, o aluno tem que saber interpretar. O aluno precisa ter conhecimento de que matemática não é somente fazer conta. Sabe aqueles famosos memes? Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara? Bom, se você quiser ter filho, você vai ter que ensinar o seu filho, obviamente, com equação de 2º grau. Você vai usar. Mas o ponto principal é, para que serve? Onde serve? Como eu uso? A Unicamp ela vai fazer isso. Ela traz para você de forma contextualizada. Só que, claro, nós temos alguns assuntos que chamam mais atenção do que os outros. O que eu fiz? Fui lá na parte das incidências e trouxe para vocês um gráfico de incidências. Nada melhor do que falar de matemática usando gráficos. Queridos, quando a gente fala sobre incidência, quais são os assuntos mais importantes que eu tenho nessa prova? Você vai perceber, eu tenho funções, geometria plana, razão e proporção. Quando eu falo de razão e proporção, queridos, é quando eu falo sobre porcentagem, quando eu falo sobre regra de 3. Queridos, é preciso sair do ensino médio conhecendo essas ideias, saber fazer uma porcentagem, um cálculo percentual, que não se pode somar 2 porcentagens. O aluno precisa saber fazer isso não somente para uma prova, o aluno precisa saber fazer isso para a vida.
Ou seja, não ser enganado quando fala sobre dinheiros. Então, é muito costume acontecer toda essa parte de processo. Assim como quando a gente fala sobre temas um pouco mais complexos, polinômios, trigonometria, ou até mesmo probabilidades. Ou seja, você é capaz de abrir o aplicativo do seu celular para saber qual a chance de chover hoje em Campinas. Mas o aluno também tem que saber qual a chance de não chover hoje em Campinas. Ele tem que ter discernimento, de entender todo o processo que envolve contas matemáticas, de você saber fazer uma leitura de gráfico, de você saber fazer processos das contas utilizando teoria das funções. E é isso que é a proposta. Só que, claro, com algumas modificações que estão acontecendo desde 2020. O que acontece é o seguinte: quando ela vem fazendo essas modificações super importantes, vocês percebem que antigamente tinham 90 questões. No primeiro momento, quando foi idealizada a 48, ela vem com 72 questões. Para a matemática, são 12. Junto com a parte de língua portuguesa, literatura, a matemática tem uma ênfase bizarramente nessa prova da Unicamp. Porém, entendendo todo o processo de conhecimento do aluno, existem coisas que são para as pessoinhas de exatas, que existem coisas que são para as pessoinhas de biológicas e também pessoinhas de humanas. Queridos, as provas são diferentes. Elas precisam abordar para todos os tipos de pessoinhas. O que acontece? Você precisa necessariamente ter um conhecimento absurdo sobre teoria de polinômios? Não. Assim como precisa ter um conhecimento bizarro sobre geometria? Não. Porque você precisa entender exatamente o que precisa ser feito. A matemática ela precisa ser acessível. Então, a Unicamp ela fez, no edital do ano passado, em 2024, lembrando que esse ano é a prova de 2025, ela fez algumas modificações, que eu acredito que vai continuar nesse mesmo esquema. O que acontece? Alguns assuntos saíram já de moda há muito tempo. E esses assuntos, eu acredito que alguns de vocês até mesmo não tiveram isso no colégio. Por exemplo, matrizes. Matrizes e determinantes. Pessoinhas de exatas, vocês vão precisar disso no primeiro semestre de faculdade. Mas matrizes e determinantes já é um assunto voltado para as pessoinhas de exatas. Então, ela vai e faz o quê? Ela retira. Por quê? Não é um tema determinante para as pessoas que estão no ensino médio. Da mesma forma, quando fala sobre um tópico mais difícil de geometria analítica ou um tópico mais difícil, que é chamado de polinômios. Os alunos carinhosamente apelidam de polidemônios, né? Tem que exorcizar muita coisa para fazer polinômio. A Unicamp retira, porque ela entendeu que o aluno não precisa saber de tudo. Ele precisa conhecer o básico, ele precisa saber ler. Então, esses assuntos foram retirados já há uns bons anos, desde 2020. O que acontece agora é que, além de deixar para vocês quais assuntos foram retirados, ela também diz quais assuntos acontecem exclusivamente na segunda fase. E aqui eu deixei para vocês 2 em especial que chamam muito a atenção. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por vários apuros com o famoso logaritmo. Queridos, log é uma coisa muito pesada da matemática. É quando você começa a fazer a leitura, a interpretação das funções, log envolve muita coisa. Log tem muito processo. O log, ele é deixado para a segunda fase. Normalmente, olha isso. Gente, eu sou viciada na Unicamp, tá? Normalmente, quando fala de logaritmo, fala para as pessoinhas que fazem provas da carreira de exatas e para as pessoinhas que fazem provas da carreira de biológicas. Exato, as pessoinhas de biológicas ficam tristes. Ai, mas Thaís, eu não vou usar. Pois é, gente. Humanas, as pessoas que fazem cursos de humanas, têm provas voltadas para humanas, é prova realmente voltada para humanas. O que eu preciso que uma pessoinha de humanas saiba? Eu preciso que ela saiba ler. Eu preciso que ela saiba interpretar. Eu preciso que ela não precisa saber coisas bizarras, por exemplo, de logaritmos. Ela precisa saber um pouquinho do conceito de lógica. Quando você fala sobre conectivos lógicos, quando você fala de teoria de conjuntos, porcentagem, probabilidade, nada muito fora do habitual. É uma coisa de
peguei uma notícia para fazer a leitura. Nessa notícia, eu sei o que está querendo dizer? Ótimo, eu sei que fazer uma regra de 3. É isso que acontece. As provas, elas são transformadas para leitura de texto. Só que, claro, ela é uma prova equilibrada. Então, assim, das 12 questões que vocês vão presenciar aí em outubro, vocês terão 12 questões em que metade tem interpretação de texto. Metade, o aluno tem que saber o que está querendo dizer. Queridos, o que quer dizer e que não foi dito, às vezes, é diferente da literatura. A gente da matemática, a gente é chamado de exatoide porque se 2 é 2, 2 é sempre 2. Não vai mudar. Ah, mas o autor... Não, ele não quis dizer, porque é exatamente esse o comando da questão. E a Unicamp, ela traz informações de notícias, ela traz assuntos relevantes à época que é feita a prova para o aluno pensar. Gráficos para analisar procedimentos, né? Falando sobre política. Esse ano nós temos eleição. Será que a Unicamp não coloca um gráfico para analisar? Se ela coloca, ela vai equilibrar. Infelizmente, a gente sabe que existem cursos concorridos. E aí, nesse processo de terem cursos concorridos, ela vai equilibrar com um assunto mais pesado. Ou seja, se foi colocada uma interpretação, ela vai equilibrar com um assunto mais pesado. Geometria analítica. Geometria analítica não é geometria fácil. Vocês sabem disso. Se ela coloca uma porcentagem que o aluno precisa conhecer aumentos e descontos percentuais, porque a gente vive num mundo capitalista e a gente vive ainda falando sobre dinheiros. O aluno tem que saber o que está acontecendo, o aluno tem que saber o que juros só acontece com o saldo devedor. Se você pagou, não tem juros. O aluno precisa contar, saber contar dinheiro, para vocês não serem passados para trás. Isso é matemática. Vocês precisam saber. A Unicamp vem e coloca para o aluno realmente fazer, pensar. Se ele não pensa durante a prova, mas ele vai pensar no que acontece. Ela traz um texto, o aluno interpreta. Só que, claro, ela equilibra com um assunto mais complicado, teoria das funções. Só que a teoria das funções, ela pode trazer com a física. Por que não misturar com a química, falando sobre, sei lá, pH? Vocês sabem que pH mede todo o processo e usa logaritmo. Então, ela vem fazendo equilíbrio. Só que ela sempre conteúdo com contextualização. Pessoinhas de humanas, eu sei que é muito difícil lidar com matemática, porque realmente é uma linguagem muito diferente. Vocês são ótimos com palavras. A matemática, sempre na segunda fase, é a matemática maravilhosa. Dificilmente aparecem coisas absurdas. Porém, pessoinhas de exatas. Pessoinhas de exatas, vocês sempre têm 2 questões a mais uma dissertativa. Então, ela sempre coloca algo a mais. E esse algo a mais sempre vai estar aqui em drogas pesadas. Função inversa. Sempre vai ter algo a mais falando sobre a temida trigonometria. Pessoinhas de biológicas. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes você nem escolheu a carreira de medicina, mas você está nessa vibe de ser uma pessoinha de biológicas. Queridos, a prova é praticamente a mesma, porque precisa fazer a cobrança. E nisso, antes feito do que perfeito. A Unicamp, ela deixa todo esse processo, uma prova equilibrada, para que você faça escolhas. E como que eu faço essas escolhas? Daqui a pouquinho eu te conto algumas estratégias que você pode usar durante a prova. Porque agora, o que eu deixo para vocês são as famosas fórmulas. Quem está em acesso aí ao material, lá do QR Code, você vai ter exatamente esse material. Não precisa copiar nem nada. Você vai ter, se você quiser fazer impressão, deixa próximo. Fica à vontade. Por quê? Porque quando a gente fala sobre função, que é o assunto principal, a gente tem que falar de funções importantes. Queridos, o que é obrigatório o aluno sair do ensino médio conhecendo? Quais são as funções principais? Função é uma relação de dependência. Eu tenho 2 variáveis. Igual quando você fala sobre conjunto. Conjunto de pessoas que gostam de matemática. Conjunto de pessoas que gostam de física. Queridos, eu posso ter pessoas em comum, mas o problema é que eu quero relacionar essas pessoas. E essa relação a gente chama de função. E na hora que eu falo sobre função, o aluno precisa entender que existem funções muito clássicas. Por exemplo, a função do primeiro grau, a função afim. O que é importante você conhecer para essa prova? Quem foi meu aluno sabe. A Unicamp gosta de gráfico. O aluno tem que ler e saber que tipo de função representa aquele gráfico.
Se a função é do primeiro grau, se a função é do segundo grau, exponencial, logarítmica, o aluno tem que saber fazer uma leitura e saber que cara que acontece. Por exemplo, a função do primeiro grau, a gente trabalha com uma reta. Existem retas crescentes, existem retas decrescentes. Quando você fala sobre a função do primeiro grau, o gráfico sendo uma reta, a reta ela é emprestada da geometria analítica. Se você sabe função, você sabe um processo da geometria analítica. Se você sabe um processo da GA, você sabe o processo da função. As coisas são conectadas, está no plano cartesiano. E nesse processo, quando a gente fala, uma das coisas maravilhosas que existe para contextualizar é o famoso A, que é o número que acompanha esse X na lei de formação. Queridos, falar sobre lei de formação é falar exatamente sobre o jeito que eu escrevo a minha relação. Para você que nunca entendeu o que é ser função, repara, eu tenho uma relação de dependência. É como se eu relacionasse você com a sua idade. Eu tenho todos os alunos que estão aqui presentes. Esse aluno leva exatamente na sua idade. Isso é uma relação. Eu estou relacionando você com a sua idade. Mas repara que se eu coloco ao contrário, já não vai dar certo. Porque eu preciso seguir regras. Do mesmo jeito que existe regra de acentuação, regra que coloca hífen, não coloca hífen, coloca assim, coloca... Conjugação de verbo. A matemática é uma linguagem. E na hora que ela é uma linguagem, você escreve desse jeito, você tem um gráfico que é uma reta. O que a Unicamp gosta? Contextualização. Quem contextualiza? É o coeficiente angular. Ou seja, você faz isso diretamente na prática, lá na física. Quando você fala de velocidade média. Tenho certeza que se eu perguntar qual a fórmula da velocidade média, você até lembra. Delta S, delta T. Delta S, porque a gente trabalha que o eixo na vertical é exatamente o espaço. O delta T, porque exatamente o eixo na horizontal fala sobre o tempo. E aí você encontra a velocidade. E quando a gente começa a interpretar esse processo, você percebe. Velocidade média, 30 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada hora que passa, 30 km. Se são 2 horas, se são 3 horas. Isso vem a proporcionalidade, a regra de 3. Por isso é muito fácil contextualizar com a regra de 3. Falar sobre uma sequência muito famosa, né? Que sempre vai aumentando a mesma coisa. A progressão aritmética. As coisas são conectadas. Então, a Unicamp ela pode trazer para vocês o quê? Um gráfico da física e você interpreta, falando sobre as famosas retas. Por isso, eu deixo para vocês as interpretações que são clássicas. Praticamente todo ano acontece. As famosas intersecções com os eixos. Queridos, mexer com o plano cartesiano é mexer com álgebra. Álgebra é fazer conta. Se você fala sobre plano cartesiano, é obrigatório 2 informações. Quando você encontra sobre o eixo X ou quando você está sobre o eixo Y. Está sobre o eixo X, a gente dá um nome especial. A gente fala sobre raiz ou fala sobre o zero da função. Esses valores são importantíssimos, que é quando você zera a função. Função é a f. E f é a mesma coisa que quem? É y. Muitas vezes, quando eu começo a dar aula sobre função, os alunos sentem certa dificuldade por não entenderem que y e f é a mesma coisa. É como se eu virasse para você e falasse assim, qual que é o seu nome? João Carlos. Beleza. Normalmente te chamam de João Carlos? Te chama de alguma outra coisa. Te chama de um apelido. É como se eu estivesse mexendo com isso. Função f é a mesma coisa que o seu nome verdadeiro e o y é o seu apelido. É isso que vai funcionar. Você tem a mesma ideia. Você vai acontecer alguma coisa no plano cartesiano. Só que, claro, essa função, tudo que acontece para ela é perfeito. A regra de 3 vai funcionar. Então, muitas vezes, você não precisa elaborar tanto. Só que a função mais importante de todas é essa daqui. É a função quadrática. Queridos, função quadrática é a famosa função do segundo grau. Só que quando você fala sobre função do segundo grau, te lembra automaticamente equação. Mas pera lá, equação não é uma função. Isso é muito claro e objetivo que a Unicamp sempre faz com o aluno. Equação, você procura quem é o resultado, qual é a raiz desse problema. Eu quero que x seja 2, eu quero que x seja 4. Perfeito, 2 e 4. A função não. A função ela usa todo mundo que está naquele domínio, que normalmente é o conjunto dos reais. E aí você tem uma relação de dependência. Você oferece, você encontra.
Isso me deixa o gráfico. Por isso, enquanto um gráfico é uma reta, o outro vira a parábola, a famosa parábola. Queridos, o número que acompanha x² é quem fala sobre a concavidade. Aparecer o gráfico de parábola para vocês é exclusão de alternativas. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. O aluno tem que conhecer propriedades clássicas de gráfico. Por que a reta está crescente e a reta está decrescente? Porque é o número que acompanha. Por que a concavidade é para cima ou para baixo? Porque é o número que acompanha. Só que nesse processo, a parábola ela tem uma coisa mais legal ainda, que é o vértice. Queridos, ponto vértice, ele é chamado de máximo ou chamado de mínimo. Falar sobre mínimo é aquele lá embaixo, é o menor valor. Menor valor de quem? Da função. Função é f, f é y. É o menor valor que aquilo consome. É o menor valor que aquilo pode assumir. Só que, obviamente, você começa a lidar com situações problema. Lucro máximo, lucro mínimo, custo mínimo, área máxima. Você começa a trabalhar com contextualização e questionamentos. Quanto vale o custo mínimo? Obviamente, vocês vão ser pessoinhas que vão lidar com comércio ou conhecem pessoas que lidam com comércio. Precisa saber qual a quantidade para maximizar ou para minimizar. E é isso que ela vem trazendo, contextualizando. Nesse processo, coordenadas do vértice. Eu não gosto de falar isso para os alunos, mas, infelizmente, são fórmulas que eu preciso que vocês conheçam. Por mais que o ano passado a Unicamp trouxesse para você função quadrática, é a função clássica de todas. O aluno precisa conhecer as coordenadas do vértice. Assim como falar sobre as raízes dessa função. Queridos, todo ano tem aparecido uma coisa muito importante, a famosa análise do delta. Porque quando ela vem e coloca polinômios, polidemônios, é difícil. Você já teve aula de polinômios? É absurdo, porque é muito conceito teórico. E isso é realmente para a galerinha das exatas. Vocês precisam saber lidar com essas ferramentas para falar sobre a matemática na faculdade. Só que, para todo mundo não precisa. Só que como a Unicamp deixa polinômios e tira o temido número complexo. Não sei se todos já viram sobre as unidades imaginárias. Essas unidades são realmente bizarras. E nessas unidades, quando ela retira, ela vem para cá. Queridos, vamos de novo. Se eu quero falar sobre raízes, eu falo sobre onde toca no eixo. Tocar no eixo quer dizer que y vale 0. Ou seja, você vai lidar com uma equação de segundo grau. Todos os anos aparece uma situação como essa. A análise do delta. Obviamente, você fala sobre Bhaskara. Famosa fórmula de Bhaskara para encontrar raízes. Delta. B² menos 4ac. Aí você vem, né? X é menos B, nananana. Perfeito. Fórmula de Bhaskara é uma fórmula muito clássica para se resolver. Perfeito. Mas o que é importante? Você entender os deltas. Se delta é positivo, quer dizer que você vai ter solução. Só que você vai ter as características principais. Elas estão dentro do conjunto dos reais e elas são diferentes. É onde exatamente toca 2 vezes. Mas existe delta igual a 0. Delta igual a 0 é muito costume falar que tem uma raiz. Queridos, tiozão Gauss. Vocês já ouviram falar do matemático famoso Gauss? Tiozão Gauss, ele revira do túmulo quando você fala que tem uma raiz só. Por quê? Grau do polinômio me dá quantidade de raízes. Tenho 2. Só que elas são tão especiais que elas são iguais. Então, é quando o gráfico vai lá e toca uma única vez. Tangência. Já caiu prova, já caiu em exercício, que o aluno, se ele soubesse que delta era 0, era só eliminar a alternativa. Isso na primeira ou na segunda fase. O aluno precisa ter esse conhecimento sobre análise do delta. Assim como delta negativo. Delta negativo, quando você fala, é como se eu estivesse tirando uma raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Qual que é o número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Putz. Se eu pego 2 eu elevo ao quadrado, fica 4. Se eu pego menos 2 eu elevo ao quadrado, também fica 4. O que ela gosta? O que a Unicamp sempre vai trazer para você? Pré-requisitos. Seus lindos, na matemática, ela foi feita uma construção. É igual quando você pensa em você, jovenzinho. Quando você era criança, você aprende a contar, você aprende os negativos, você aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você aprende a fazer as operações, até que chega alguns momentos mais caóticos, que é tirar a raiz quadrada. É sempre que eu posso?
Não, é aí que entra o processo. A Unicamp quer saber quando que não pode, quando o delta é negativo. Existe raiz quadrada de negativo? É aí que abre um buraco negro chamado números imaginários. Isso já não cai mais. Porém, o aluno tem que saber que delta negativo não tem solução real. Ou seja, a parábola, ela não toca. Quando não toca, quer dizer que existe a função, somente não toca. O aluno tem que saber o que acontece para cada uma dessas situações. Só que, claro, a gente também tem outros tipos de função. E é aí que entra todo o processo, né? Vocês vão perceber que agora a gente trabalha com o exponencial e o log. São funções mais elaboradas. Dessas funções mais elaboradas, isso é característica de uma segunda fase. Por quê? Porque existe uma elaboração de respostas. Exige também de vocês mais tempo para pensar. Quando eu falo sobre a exponencial, é o ato de fazer multiplicações. Por exemplo, no auge da pandemia, falava-se muito sobre casos de Covid-19. E aí falava que sempre dobrava. Os casos de Covid-19 sempre dobram a cada tantos dias. O que é dobrar? É multiplicar por 2. Quantas vezes? Eu não sei. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é o ato de multiplicação sucessiva. Isso é o ato da exponencial. Então, na hora que você fala sobre a exponencial, você diz diretamente sobre progressão geométrica. Ou, se eu falo sobre juros, famosos juros compostos, você simplesmente tem uma taxa acrescida e sempre vai nessa multiplicação sucessiva. Por isso surge a exponencial. O que o aluno realmente precisa saber para fazer a prova, tanto de primeira ou de segunda fase? O aluno precisa conhecer potenciação. Potenciação é matemática básica. Com certeza, você já deve ter se sentido um lixo porque errou questão de matemática básica. Queridos, básico é porque é fácil? Básico vem de base. Sem a matemática básica, você não faz nada. O que é a matemática básica? São ferramentas que o aluno precisa conhecer para fazer outras estruturas. Sem potência, sem raízes, sem saber operações com números, você não consegue caminhar com a exponencial, muito menos com o logaritmo. Então, ele tem que ter uma base para fazer as contas posteriores. E é esse o maior problema, o maior dilema. Qual a base? Como que eu faço? Então, você que está aprendendo matemática do zero, para mim o mais importante é domínio das ferramentas básicas. Que são essas ferramentas? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você consegue fazer isso plenamente? Ótimo. Mas você consegue fazer isso plenamente com números decimais e fracionários? É isso que você precisa. Porque sem essas operações, você não consegue fazer exponencial. Da mesma forma, o logaritmo. E uma coisa que é muito importante deixar claro para vocês é que regras precisam ser seguidas. Às vezes, tem as famosas conjugações verbais. Putz, errei a conjugação. A mensagem foi passada. Tá. Mas matemática tem que ser seguido à risca. Ai, Thaís, eu fiz essa propriedade é inválida. Por quê? Porque você que criou. A matemática ela precisa ser seguida. Matemática é uma linguagem. É uma linguagem. Tanto é que quando você pensa em matemática, vocês não têm aqueles famosos conjuntos? Abre, chave, o share. X pertence aos reais, tal, que... E vomita o negócio? É isso. A gente é tudo preguiçoso. A gente de exatas, a gente é preguiçoso. Cara, é muito mais fácil fazer uma abreviação. Porque, diferentemente da nossa língua portuguesa, diferentemente da nossa língua... falar inglês, espanhol, enfim... A matemática é universal. Então, a mensagem que eu passo aqui para vocês, com esse tipo de escrita, é mensagem para todo mundo. Por isso, tem que seguir regras. E as regras eu deixei aqui todas para vocês, que vocês precisam. Vocês trabalham com gráficos, exponencial e logarítmico. Eu preciso que vocês conheçam essas caras de gráfico. E ainda, propriedades, a potenciação e equações exponenciais. Queridos, eu deixo também log... Mas, para mim, log vem somente na segunda fase. Porque é um assunto muito específico, que precisa de carinho, cuidado e tempo para se resolver. Por isso, essa parte de logaritmos é importante. Propriedades e equações. Para a primeira fase, para mim está aqui, ó. Para mim é exponencial. Ano passado, foi colocado para os alunos função do segundo grau. Para mim, volta exponencial. Para mim, volta a falar sobre matemática financeira. Matemática financeira que é
a contextualização da nossa função exponencial. Beleza? Falar sobre esse processo de matemática, eu deixo também para vocês um outro assunto. Não sei se é gostoso para muitos alunos. A geometria plana é uma das geometrias mais importantes de todas. Sem geometria plana, não se vive geometria analítica ou espacial, que inclusive espacial está na segunda fase. Queridos, falar sobre geometria plana é falar sobre 2 tópicos principais. O que o aluno precisa realmente conhecer? Para todas as questões, tanto do ano passado quanto em anos anteriores, o aluno precisa saber ferramenta. Eu chamo de ferramenta tudo aquilo que faz conta, fazendo calcular segmentos. Por exemplo, o que é obrigatório para a prova? Que o aluno saiba Pitágoras. Todo mundo tem que saber o que é Pitágoras. Assim como todo mundo tem que saber trigonometria no triângulo retângulo. Não sei se vocês lembram do seno, do cosseno, da tangente. É importante. Existem os arcos notáveis. Porém, a trigonometria ela vai além. E ela se expande para 2 nomes especiais. Eu sempre falo que a Unicamp, o mozão da Unicamp, prova de matemática da Unicamp, é a lei dos cossenos. Não sei se todos já viram, se já estudaram. Eu recomendo muito vocês darem olhada, claro, nas provas anteriores e perceberem qual motivo que a gente usa. Seus lindos, falar sobre todo esse processo de teoria, às vezes é fácil na prática. Só que o problema é você colocar a bunda na cadeira e também fazer esse estudo. Porque exige repetições. A matemática ela é acessível. Porém, para a Unicamp, você precisa saber lidar com alguns conceitos teóricos. Por exemplo, lei dos cossenos, se eu pego um triângulo qualquer, você simplesmente vai trabalhar, que é como se fosse um Pitágoras, acrescentando esses famosos 2bc cosseno alfa. É uma fórmula empregada, com certeza. Mas essa fórmula, ela pode trazer mexendo com a física. Por exemplo, decomposição de vetores, por exemplo, soma ou subtração de vetores, você vai trabalhar mexendo com contextualização. Isso você tem que estar preparado. As provas têm feito muito essa modificação. Por quê? Matemática é somente uma ferramenta? Matemática, você consegue lidar com muitas coisas para contextualizar na física e na química. Então, estejam preparados para esse tipo de processo. Da mesma forma, né, quando você fala sobre, que eu abreviei, né, RFT, Relação Fundamental Trigonométrica. Não sei se vocês já sofreram com isso. Para mim também, dificilmente soma de arcos, arco duplo acontece. Pessoinhas de exatas, arco duplo, isso é muito cara para você na segunda fase. Agora, falar de seno, falar de cosseno, existe a famosa relação. Que, claro, tudo isso conjunto vem para a segunda parte. Queridos, geometria plana é tanto ferramenta, saber calcular segmentos, assim como trabalhar com área. Para mim é importante que o aluno saiba um quadrado. O que é um quadrado? O que esse quadrado tem de tão importante? Ah, mas por que a Unicamp coloca que é um quadrado e não um retângulo? Porque quadrado tem informações escondidas. E nessas informações escondidas são conceitos teóricos. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de conceitos teóricos. Por exemplo, num quadrado, quando eu faço uma diagonal de quadrado, essa diagonal tem fórmula pronta. Ou eu posso fazer utilizando Pitágoras. Ou até mesmo lembrar de uma classificação importante de triângulo. O que é um triângulo isósceles? Qual que é a diferença de um isósceles para um equilátero? Por que ela me deixa que é um equilátero e não um isósceles? Porque eu tenho que usar. Muitas vezes fazer leitura de texto parece ser muito automático. Você, às vezes, quando pega exercício, tenho certeza, alguém aqui deve fazer. Peguei um exercício para resolver. Eu não li o enunciado, eu só fui fazendo conta. Ah, eu errei o exercício. Por que você errou? Porque você não leu. Os textos estão para leitura. Muitas vezes eu não quero saber quanto vale X, eu quero saber quanto vale Y. Eu quero saber interpretar esse processo. Por exemplo, aqui a gente trabalha com os polígonos mais famosos. O quadrado, eu tenho o paralelogramo. O que eu preciso conhecer do paralelogramo? Os círculos, que estão aí, faz tempo que não aparece e é muito fácil de contextualizar. Você trabalhar com os famosos setores circulares.
Setor circular é uma parte do círculo. Você simplesmente corta através do centro, formando esse arco da cor azul e essa região da cor laranja. O aluno tem que saber calcular quanto vale. Do mesmo jeito, calcular a área de triângulo. A mais famosa de todas. Certeza que vocês lembram que é base vezes altura sobre 2. Só que para a Unicamp veio um pouquinho a mais. Queridos, existem questões fácil de contextualização e existem questões de conteúdo. Eu sei que algumas pessoinhas aqui prestam esses cursos um pouquinho mais de conteúdo. Nem tudo na vida dá para fazer base vezes altura sobre 2. Deixo uma recomendação bem legal. O meio absceno. Não sei se todos já estudaram, mas existe a famosa fórmula metade lado, lado, seno do ângulo. Isso acontece facilmente no triângulo equilátero. Repara que existem figuras muito famosas que a gente mexe justamente com fórmulas prontas. Por exemplo, vocês lembram de muitas fórmulas prontas? Se sim, perfeito. Se não, tá tudo bem. Por quê? Porque não precisa saber de tudo. Então, no caso, na fórmula do triângulo equilátero, você vai mexer com metade lado, lado, seno do ângulo. Você tem fórmula. Na hora que você tem fórmula, você consegue continuar. Pessoinhas, eu sei que muitas coisas na matemática são meio que imprevisíveis, né? Mas geometria plana está em alta. Geometria plana é geometria analítica. Só que a diferença é que a geometria analítica está no plano cartesiano. Para você saber fazer geometria espacial, você precisa saber fazer fórmulas da geometria plana. Ou até mesmo de um assunto muito delicado, que é combinatória e probabilidade. Bom, ano passado apareceram os dois, e eu tenho certeza que existe alguém aqui que fica naquela dúvida. É arranjo ou combinação? É arranjo ou combinação? Tem ordem ou não tem ordem? Queridos, isso envolve muito mais do que você imagina. Combinatória é o processo de lógica matemática. O aluno tem que saber ler. O aluno tem que saber o que significa ou. Por exemplo, ano passado aconteceu uma questão de lógica matemática. Eu não descarto a possibilidade de vir mais uma interpretação. Se eu colocasse a frase para vocês assim: gosto de bolo de chocolate e de cenoura. O que você entende? Eu gosto dos dois. E se eu colocasse gosto de bolo de chocolate ou de cenoura? Eu tenho 13 interpretações, porque o ou, ele junta as informações. O ou no português, muitas vezes, é diferente do ou da matemática, porque o ou na matemática, ele pode ser tanto inclusivo ou exclusivo. Por exemplo, gosto de bolo de chocolate ou de cenoura. Eu tenho a primeira interpretação. Eu posso gostar apenas de chocolate. Eu tenho a segunda interpretação. Eu posso gostar apenas do de cenoura. Eu tenho a terceira. Eu posso gostar dos dois. O ou, para a gente, é a união. União de dois conjuntos. E é isso o maior detalhe que existe para teoria de combinatória. Então, por isso, toma cuidado. O e o ou. Às vezes vem um ou exclusivo, por exemplo, quando você fala, sei lá, biologia, genética. Quero nascimento de filhos, que isso e aquilo. O que você entende? O aluno já vem direto com multiplicação. Mas não é assim que funciona o e multiplica ou soma. Você tem que entender. A Unicamp, ela deixa isso de acordo com as questões. Não sei se vocês viram ano passado, mas apareceu uma famosa questão dos pirulitos. Se come um pirulito, não pode comer outro pirulito. O aluno tem que interpretar. O aluno tem que saber. Você tem que abrir e ter margem. Ou seja, tem que procurar pelo em ovo. Seus lindos, deixo aqui um resumo para vocês sobre o que é o arranjo, o que é a permutação e o que é a combinação. Toda vez que eu falo que tem ordem, significa o quê? Que eu simplesmente trabalho com objetos que, quando eu troco de posição, isso é relevante. Por exemplo, placa de carro. Pega a placa do seu carro e troca para mim uma letra com um número. É a mesma coisa? Então, tem ordem. Se eu falo sobre um número, pega a sua senha. Senha aí do banco, senha da internet, senha de, sei lá, qualquer coisa. Troca para mim de posição 2 caracteres. É a mesma senha? Então tem ordem. Se eu falo sobre, sei lá, saldo bancário, troca para mim 2 algarismos. Ai, Thaís, meu saldo é 0. Aí não faz diferença. Mas imagina que tem aquele 1 centavinho, faz a troca de ordem. O que acontece? Tem ordem. Tem ordem. Quando você pega objetos, trocou, tem ordem. Mas como que eu sei que vai ser uma combinação? Porque eu me importo quem? Que é a teoria de conjuntos.
Me importa quem eu escolhi. Eu quero escolher 2 alunos aqui do CRIA? Me importa quem eu escolhi, não a ordem que eu escolhi. Então, o aluno tem que fazer o quê? Questionamento. Não é só resolver. Se fosse só resolver, seria fácil. Como diria a Marcela, né? Se fosse fácil, seria exatas, não seria humanas. E é exatamente isso, é interpretação. Por isso, probabilidade vem com 2 socos no peito para vocês. Porque probabilidade, sabe qual que é o pior problema? Leitura de texto. O aluno tem que saber o que significa calcular probabilidade. Claro que probabilidade, quando a gente fala, é probabilidade do ensino médio. Bom, vocês que têm carreira de biológicas, vocês terão ensino de estatística e probabilidade na faculdade. Porque o aluno tem que saber calcular. O aluno tem que saber qual a chance. Qual a chance do teste dar errado? Por exemplo, quando a gente estava no auge do Covid-19, o teste era falho, porque burlava regras. O teste era falho por quê? Porque não tinha resultados bons, por causa de probabilidade. Por causa da estatística, quando você analisa as populações. Por isso a gente trabalha com os famosos espaço amostral, experimento e também o evento que eu estou procurando. Probabilidade não é nada mais, nada menos do que uma fórmula. É você entender o que você tem que calcular. Por isso eu gosto muito da ideia de verbos. A Unicamp traz isso para você. Lançar, jogar, escolher, selecionar, pegar, retirar. O aluno tem que saber fazer a leitura. Tem ordem ou não tem? Você vai ter que perceber. Por isso é uma prova de leitura. A Unicamp traz 72 questões, por quê? Porque, no mesmo tempo, a outra prova, que a gente não pode nomear, a gente tem 90 questões. É diferente, porque o aluno tem que saber ler e interpretar. Assim como matemática básica. Básico é só no nome. O que o aluno precisa? Saber, pelo amor de Deus, que não pode somar porcentagem de aumento. Nossa, Thaís, eu vou fazer uma média dos estados para calcular qual a porcentagem para fazer o candidato vencer. Posso? Jamais. Porcentagem representa uma referência. E essa referência é exatamente de uma parte de pessoas. Falar sobre um dinheiro em específico. Falar sobre porcentagem é falar sobre cálculo percentual. Você precisa saber fazer conta. Saber que é 20% é diferente de um aumento, que é diferente de uma redução. Que eu não posso simplesmente somar e subtrair aumentos e reduções, porque tudo depende de uma referência. O aluno precisa saber que os juros é um dinheiro acrescido, é um dinheiro a mais, quando você empresta para uma instituição financeira ou quando você pega emprestado dessa instituição financeira. Esse processo de juros tem um rendimento, e esse rendimento ele vai questionar. Se eu compro à vista, é 500, mas se eu compro a prazo, é 600. O que significa esse aumento? De 500 para 600. É o dinheiro acrescido, é juros. O aluno tem que saber fazer a conta da porcentagem. Tanto é que uma das coisas mais clássicas é fazer pela regra de 3, que é o que a gente chama de razão e proporção. O aluno precisa também saber que razão é divisão. E divisão acontece exatamente no processo, né, de números, que são números inteiros. Falar sobre múltiplos, sobre divisores. O que é um múltiplo? Aquele que está na tabuada. O que representa o MMC? Menor, mínimo múltiplo comum. É o famoso mínimo, o MMC. Mas o aluno muitas vezes não entende para que serve o MMC. Mínimo múltiplo comum nada mais é do que é o menor número que está nas 2 tabuadas ao mesmo tempo. Porque quando você fala sobre múltiplo, tem que estar na tabuada. Quem que é múltiplo do número 5? 0, 5, 10, 15. Quem que é múltiplo de 4? 0, 4, 8, 12. Quando você começa a falar sobre esses múltiplos, você fala sobre tabuada. É preciso saber entender e o palavreado matemático. Queridos, vocês têm palavreado de história, vocês têm palavreado da geografia. Por que na matemática não pode? Porque normalmente matemática parece que é feito somente para conta, mas não, é leitura, é lógica. Eu falo isso para vocês porque, assim, eu fui uma pessoinha que estudou a vida toda em escola pública e a minha matemática não era tão legal. Tanto é que eu escolhi matemática, prestar matemática, em agosto do meu 3º ano. Eu quase prestei arquitetura, eu quase prestei física, eu quase prestei letras, quase. Mas aí eu encontrei o Jesus da matemática e eu vim para cá. Eu queria Unicamp.
Passei na USP, passei na Unesp, mas eu vim para a Unicamp, porque a Unicamp sempre foi o meu primeiro momento, sempre foi a minha primeira decisão. Meu primeiro semestre foi um divisor de águas. Enquanto todos os meus colegas sabiam o que estavam fazendo, eu não sabia muita coisa. Eu procurei no YouTube. Eu aprendi matemática sozinha. Mas eu aprendi matemática entendendo de onde estava vindo, como era usado, e não uma decoreba. Não é decorar, é fazer, é entender. Por isso, matemática, muitas vezes, fala, mas eu não tenho dom. Não é dom, é entendimento. Então, por isso, eu deixo algumas informações para vocês, inclusive no drive que eu deixei umas resoluções de exercícios. Porque fazer resolução aqui de exercício sem uma lousa, eu ficaria muito palpitando aqui. Porque precisa de tempo, espaço e cores. Eu gosto de cor, vocês percebem isso? Na hora que eu preciso de cores, eu deixo para vocês resoluções. Depois vocês dão uma olhada como que funciona, resumos e etc. Aqui eu deixo, para eu finalizar, as estratégias. Como que eu faço uma estratégia de prova legal? Bom, quando você pega uma prova, você tem que saber por onde começar. Queridos, eu deixo para vocês, obviamente, leitura atenta. Eu preciso que vocês leiam atentamente. Na hora que eu falo para ler atentamente, eu falo exatamente para isso aqui acontecer. Eu preciso que você se questione. Muitas vezes, o que você precisa está no enunciado, mas você ainda não percebeu. Por que a Unicamp me deixa que é um quadrado e não um retângulo? O que tem de especial no quadrado que o retângulo não tem? Por que ele me fala que o triângulo é isósceles e não um triângulo qualquer? O que tem de especial no triângulo isósceles? Por que ela fala que é uma parábola e não uma reta? Muitas vezes as palavras estão no texto. Então eu preciso que esteja uma leitura atenta exatamente com essas palavras. Por exemplo, vocês já fizeram questões de prova do Enem? Textões. Agente geração Twitter, 140 caracteres, segue a thread. Você lê o primeiro, você lê o segundo, foda-se. E aí você tem um texto enorme. Como você faz? Leitura radialista. Existem palavras que são matemáticas. Crescente, decrescente, parábola, linear, paralelo, quadrado, retângulo. Tem palavras importantes. Por que ele diz isso? Porque eu tenho que usar. Assim como saibam escolher as questões. Normalmente eu vejo que as pessoas são muito metódicas. Começa na primeira e termina na última. Não. Mete o louco. Leia. Pega aí 5 minutos. Leia. Qual que é a menos pior? É essa que você começa. Thaís, mas eu não sei qual a menos... Você tenta. Você vai fazer a menos pior. Você vai fazer a menos pior porque você vai começar com probabilidade, sendo que você tem muita dificuldade em probabilidade. Não faz sentido. Por quê? Você perde tempo. No mesmo momento, eu me lembro quando eu fiz a minha prova de Unicamp, e eu tive inglês e matemática no mesmo dia. Eu gastei 40 minutos numa questão, sendo que eu tinha que ter gastado 8. Eu fiz inglês muito rápido, quase zerei a prova de inglês, porque eu simplesmente não soube equilibrar o tempo. Você tem que ler. Às vezes você fica, mas eu vou conseguir porque eu sou de exatas, eu quero conseguir. Não, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Porque, infelizmente, é uma prova. Você tem que saber fazer a leitura. Qual que é a menos pior? Faça. Vá folheando. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade no processo. Qual a dica? Essa dica eu sempre falo para os meus alunos. Se a matemática não for confortável para você, intercala. O ponto é o mesmo. O ponto é o mesmo. Alguém vai falar para você se você zerou ou não? O ponto é o mesmo. Eu, hoje, aqui, falando com vocês, a minha melhor disciplina na prova de vestibular que eu fiz da Unicamp foi Química. Minha pior exatas foi Matemática. Eu prestei o Unesp. Acho que vocês já conhecem a Unesp. Eu prestei o Unesp. Eu zerei todas as questões de Matemática. E eu passei em Matemática. Se eu não conto, ninguém sabe. Porque se eu falar, eu fiz 60 de 90. Perfeito, passei. Passei na Unesp em 9º lugar, passei. Mas alguém vai saber que eu não zerei? Não, eu zerei. Acertei 0. E é isso. Tá tudo bem você errar uma matéria que você gosta. Só que o problema é estratégia de prova. Nessa estratégia, intercala. Faça as menos piores. E claro, deixa para o fim aquelas que têm conteúdo. Queridos, deixar para o fim aquelas que têm conteúdo é aquelas, por exemplo, que exigem mais contas. Polinômios, é fácil.
aquela questão que fala sobre função e fala de composta e fala, é fácil? Então você deixa. Não quer dizer que você não vai fazer, você só não vai gastar o seu tempo agora. Intercale, faça uma boa leitura. E claro, né, queridos, eu agradeço a participação de vocês. Eu tentei deixar algumas coisinhas aqui, pensando na matemática. Eu sei que, muitas vezes, quando a gente fala sobre uma prova que é o vestibular da Unicamp, é a cara da Unicamp. Nenhuma prova tem a cara igual a Unicamp faz. Eu exijo, não. Eu peço que vocês sejam pessoinhas leitoras, que façam a prova. Se vocês precisarem de ajuda, volta aqui no nosso drive. Deixei para vocês um apanhado de questões que realmente eu já resolvi da prova da Unicamp para facilitar o seu aprendizado, para facilitar o seu ensino e te mostrar como que funciona, como faz isso ou como faz aquilo. Para mim é importante hoje contar para vocês que a Unicamp é uma universidade para todo mundo. Eu vim de escola pública e deu certo. Eu transformei a minha vida. Eu quero que vocês também estejam no mesmo lugar, na minha casinha, como eu apelido carinhosamente. E eu espero que não seja a matemática o pior momento. Eu espero que seja aquela prova daquele momento da faculdade. Palmas!